Graça e paz, vamos falar um pouco mais sobre os portais espirituais. E eu quero falar sobre modos involuntários de se abrir um portal. Existem duas maneiras de abrir um portal: voluntariamente e involuntariamente. Ou seja, involuntariamente é quando uma pessoa abre um portal sem perceber exatamente que está fazendo isso. Às vezes não tem ideia nenhuma de que está fazendo isso, mas ela abre o portal. Agora, independente se é voluntária ou involuntariamente, a regra é única. Um portal sempre se abre de dentro para fora, ou seja, nós estamos aqui na Terra, na atmosfera material, no mundo físico, e somente nós, humanos, podemos abrir um portal. Então, os seres espirituais, eles dependem da nossa intervenção para que eles se manifestem, para que eles se movimentem. Por isso, nós chamamos isso, essa palavra já é usada há muito tempo na igreja, né? chamamos de legalidade. Alguns até falam de brecha. Lembra como se falava sobre abrir brecha para o diabo? O que é brecha? É um buraco, é uma passagem. Então, vamos falar nesse vídeo sobre portas que são abertas involuntariamente. Vou falar algumas aqui. Cada uma dessas aqui podia ser um assunto bem extenso, mas eu quero dar apenas o insight para que você possa aprofundar isso daí. E é claro, se quiser conversar sobre isso no nosso grupo de WhatsApp, pode conversar à vontade. Bom, primeiro, jogos. Os jogos, muitas vezes, por trás de algum jogo, existe um histórico, existe uma narrativa ocultista, existe uma narrativa mística. Então, nem todo jogo é um jogo perigoso espiritualmente. Muitas vezes você está brincando ali com um joguinho, banco imobiliário, isso, aquilo, está brincando, não tem nada de errado. Mas muitas vezes por trás de um jogo, ou de um jogo no qual você nem percebe uma origem ocultista, ou alguns outros jogos que são mais diretos, por exemplo, a famosa brincadeira do copo. Você já deve ter ouvido falar aí na sua infância, daquela brincadeira que tem uma mesa e as letras do alfabeto, e as pessoas fazem perguntas para os mortos e os copos vão se movendo. Obviamente é uma abertura de portal. Então temos que ter muito cuidado com os jogos, pedir sempre a Deus uma revelação sobre o que tem por trás de cada jogo, aqueles que são mais descarados e aqueles que aparentemente são joguinhos. Eu vou falar em um vídeo mais à frente sobre como nós podemos sentir que um portal está aberto perto de nós. Então muitas vezes você está brincando de um joguinho aparentemente inofensivo, mas os sinais espirituais de um portal aberto precisam ser percebidos. Às vezes você não vai conseguir explicar para as pessoas que aquele jogo ele abriu um portal, mas o sinal ele fala. Tem um filme antigo, um filme com aquele ator Robbie Williams, que mostra aquele jogo chamado Jumanji, e a versão antiga do filme, né? Que as crianças acharam um jogo e elas brincavam com o jogo, e conforme elas brincavam, o mundo espiritual ia materializando coisas no mundo natural. Tá? Então é um exemplo aí dos jogos. Existem jogos místicos, existem também jogos de azar, jogos que envolvem perdas e sacrifícios, como pôquer, jogos valendo dinheiro. Então, por trás de todos esses jogos, bingo, por trás de todos esses jogos, existem portais abertos. Outra maneira de abrir portal são músicas. Existem músicas que são invocações, que são ritos de invocação. E é claro que, eu já falei, é importante que essa música seja tocada para que o portal se abra numa determinada geografia, e muitas vezes ela vai estar conectada a um determinado memorial. Então, quando essa tríade acontece, como eu falei no vídeo anterior, o portal ele vai se abrir. Temos que ter cuidado com as músicas que são tocadas, porque muitas músicas são mantras de invocação, são palavras de invocação, ou são palavras de adoração indireta ou direta a seres espirituais ou a demônios. E aí, quando se junta essa tríade, não é? Geografia, o objeto ou um desenho e o som da música, ali se perpetua ou se abre um portal. Pecados, não preciso nem falar, que o pecado por si só já é um ato sacrificial
que também pode abrir portal. E aí a gente tem que sempre lembrar que não existe pecadinho ou pecadão no mundo espiritual. Todo pecado é uma chave que se pode unir a outros recursos para a abertura de um portal de demônio. Muitas vezes, quando nós estamos cometendo pecado, eu peco, eu luto contra o pecado, mas eu peco, eu sei que você também peca. Então pede a Deus que te revele, te dê discernimento, que muitas vezes na hora que você está cometendo o pecado, você vai sentir a aproximação de um demônio. E se esse demônio se aproximou é porque ele veio de algum lugar. Algum portal foi aberto e esse portal precisa ser fechado. Interessante que muitas vezes as pessoas param de pecar, elas sentem a presença do maligno, elas param de pecar, mas não repreendem o demônio, não afastam o demônio. Então elas pararam de pecar, mas o portal que foi aberto vai continuar aberto. Também os objetos, eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. Os objetos, eles são peças fundamentais para a abertura involuntária de portais. Então, muito cuidado com aquilo que você bota na sua casa, muito cuidado, desconfie muito dos brindes, dos presentes que você ganha. Desconfie muito, porque uma coisa é você comprar algo que você quis comprar. Então, você vai numa loja, você decide, vou comprar aquilo ali. Então, é mais fácil ter discernimento, porque a escolha é sua. Agora, muitas vezes você ganha um presente de um parente, de uma pessoa de um cliente que está te dizendo que está te fazendo uma homenagem, e esse presente muitas vezes pode ser um objeto que vai ajudar na abertura de um portal. Talvez essa pessoa que te deu o presente saiba disso, talvez ela nem saiba. E eu costumo ser muito desconfiado com brinquedinhos que você ganha quando come um lanche de uma determinada lanchonete, e esses tipos de brinde que você comprou alguma coisa e ganha um bonequinho, ganha um brinquedinho, que por trás disso aí muitas vezes há um ritual, há um pacto. Cuidado também com cosméticos, com perfumes, com cosméticos. Eu trabalho com perfumes, eu trabalho com perfumaria, mas eu procuro sempre trabalhar com negócios bons, abençoados, consagrados, porque muitas vezes por trás de uma marca de cosmético, por trás de um perfume que você ganha, há uma demarcação, porque uma borrifação, um creme que você passa no cabelo, no corpo, nada mais é do que um objeto. E objetos fazem parte da tríade dos portais que eu já expliquei, tá bom? Então, tá vendo? Eu estou falando aqui coisas muito profundas, mas estou falando de uma maneira mais resumida para que você aprofunde esse conhecimento baseado nessas chaves que eu estou te dando. Outra maneira de abrir portais involuntariamente, através de tragédias. Qual é o problema da tragédia? Eu falo sobre isso no nosso curso de libertação avançada, que tem aqui na Netflix, da Batalha Espiritual, e também na coletânea de 80 vídeos sobre mistérios do mundo espiritual. Tem algum vídeo lá que eu falo sobre isso. Sempre que há uma dor, algum sofrimento emocional ou físico, os demônios farejam essa dor. Então, todo tipo de sofrimento, de dor, ajudam na atração de demônios, na abertura de um portal. E uma tragédia, ela tem um poder muito maior, porque é uma dor de um grupo, é uma dor que chama muita atenção, é uma dor. Tragédias muitas vezes vão para a mídia, vão para a televisão, então aquela dor fica se perpetuando, o repórter fica falando daquilo o tempo todo, repetindo. Quem assiste sente a dor, lamuria. Então, inclusive eu vou falar aqui, muito cuidado com esse negócio de ficar ouvindo esses repórteres, esses programas de repórter que ficam o dia inteiro na televisão repetindo a tragédia, passa de novo. Tem gente que é viciado nisso. Cuidado, porque a própria televisão acaba sendo um portal aberto dentro da sua casa. Cuidado, viu? Ficou sabendo da tragédia? Ore pelas pessoas, desliga a televisão, não fica repetindo esse noticiário, tá bom? Sangue derramado, idolatria. Onde tem idolatria tem portal aberto. É por isso que a idolatria ela sempre vai pedir invocações e objetos e geografia. Lembra disso que eu te falei? Na porta de quase toda igreja católica há evidências de demônios, mendigos, pessoas viciadas em crack. Por quê? Porque há sinais do mundo espiritual que existe um portal aberto ali. Não falando da igreja, mas falando da idolatria que a igreja tem trabalhado. A gente vê que a igreja católica tem trabalhado para diminuir e deixar isso aí.
Mas as igrejas antigas, inclusive, elas já por si só já eram um obelisco, elas já tinham torres, elas já tinham formatos de obeliscos para que, junto com a idolatria e com as invocações a santos, esses portais fossem abertos. Então, cuidado com a idolatria, lugares de idolatria, festas pagãs, toda festa pagã. A igreja precisa ter muito cuidado com os calendários, porque a igreja evangélica ainda serve ao calendário gregoriano, que é amaldiçoado. Para você entender melhor isso, assista o nosso curso, está aqui também na Netflix da Batalha Espiritual, o curso Batalha Espiritual nos Calendários, porque ali eu vou explicar que o calendário bíblico não tem nada a ver com isso. Enquanto o mundo cultua a festa do chocolate, o Natal da árvore e tantas outras coisas, todas essas datas são portais abertos, onde multidões estão venerando voluntariamente ou involuntariamente divindades pagãs. E existe o calendário bíblico, o calendário profético. Então, cuidado com esse negócio de ano novo na virada no 31 de dezembro. Cuidado com essas festinhas, até as mais bobas. Cuidado com essas festas, porque portais são abertos aí. Tá? Tudo isso aqui você vai vendo aí nos outros cursos. Na Guerra dos Calendários, datas específicas, como eu falei aqui. Simbologias religiosas. Aliás, deixa eu voltar aqui um pouquinho para datas específicas. Você já percebeu que a maior parte das pessoas entram em tristeza ou até mesmo em depressão na época do aniversário? Pensa nisso. Eu vou deixar isso de dever de casa para você meditar. Que tipo de portal se abre? Por que as pessoas se sentem mal no dia do aniversário? Tá bom? Nada contra comemorar aniversário, mas existe uma maneira certa de você celebrar o seu aniversário e existem impactos involuntários de autoidolatria, de autocomiseração, não é? Que anulam o nome de Jesus e enaltecem o nome do homem. Então, há de se pensar nisso daí também. Outra coisa que pode abrir portais, simbologias religiosas. Por isso que onde há idolatria tem que haver simbologia religiosa, crucifixo, Buda, imagem de santos. Às vezes a simbologia é até uma moda, mas nós temos que ter cuidado. Eu procuro não ser muito radical no que eu falo, mas nós temos que ter cuidado com as simbologias, porque eu já falei no vídeo anterior que uma tríade de abertura de portal, uma das chaves é o monumento, é o objeto, é a simbologia. E também as obras de macumbaria, de feitiçaria. Você está andando na rua, se você vê ali uma obra de macumbaria, de feitiçaria, pode ter certeza, aquilo foi feito para abrir um portal. Então tem gente que na inocência chuta aquilo, joga fora, tira, mas o portal já foi aberto. O problema não é a macumba em si, o objeto que está ali, o problema é o portal que foi aberto. Se você passar ali, repreender o portal em nome de Jesus, com direção do Espírito Santo, estando com a vida consagrada, o portal vai fechar e a única coisa que vai restar é o lixo. Aí a vasilha de barro, a farofa, a galinha, o que for, é lixo, o lixeiro vai levar. O nosso trabalho não é natural, a nossa luta não é contra coisas naturais, ela não é contra carne, contra sangue, a nossa luta é no mundo espiritual. Então, quando você olhar a manifestação de um portal, a primeira atitude que você tem que fazer é espiritual. Aí, é claro, havendo possibilidade, com respeito, com sabedoria, se você puder remover aquele objeto dali, né? Você vai remover, assim como você vai remover os perfumes consagrados, assim como você vai remover os objetos religiosos, assim como você vai remover muitas vezes um brinquedo, um presente amaldiçoado que você recebeu. Muitas vezes nós vamos ter que usar de um ato profético para destruir algum símbolo satânico na nossa rua, na nossa cidade, sempre com estratégia, com sabedoria, com um grupo de guerra. Mas da mesma maneira você pode remover a obra de macumba. Tudo isso tem estratégia. Eu não vou ensinar nesse curso aqui, nessa aula eu não vou aqui te ensinar a como remover, que tipo de autorização legal e espiritual você precisa ter. Não é o propósito deste curso nem dessa aula. Mas o propósito dessa aula é mostrar para você que esses portais podem ser abertos muitas vezes involuntariamente, pelos jogos, pelas músicas, até pelo videogame, né?
pelos pecados, pelos objetos, dor, tragédia, idolatria, festas pagãs, datas específicas, simbologias, macumbarias e etc. Espero que tenha feito sentido para você o que eu acabei de falar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.